Salmo 131, cântico de peregrinação de Davi. Hoje nós vamos falar um pouquinho como deve ser o coração cristão. Como o meu coração deve ser, como o seu coração deve ser. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra e pelos momentos que o Senhor já nos permitiu passar na tua igreja hoje. Tanto pela manhã, escola bíblica, culto matinal, quanto agora nas horas da noite, com outra parte do teu povo, também louvando, bendizendo o teu nome. E agora, Senhor, olhando para a tua palavra e buscando no Senhor orientação nas Escrituras. O que eu quero lhe pedir, Deus, aqui, em nome de Cristo Jesus. O Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração, prepare-nos para receber essa palavra. Que ela nos traga, sim, orientações intelectuais, conhecimento, mas que, acima de tudo, ela desça ao nível do nosso coração, transformando-nos completamente de dentro para fora, pelo poder que há no teu Evangelho. É assim que nós oramos, Senhor, em nome de Cristo. Amém e amém. De uma maneira geral, irmãos, nessa nossa caminhada aqui, a gente vai ter que lidar com muitas questões e muitos problemas. Eu e você, na nossa caminhada rumo ao céu, nós enfrentamos muitas lutas. Nós enfrentamos lutas particulares, enfrentamos lutas coletivas, vemos aí o mundo mal, mas a maior de todas essas lutas é sempre contra o nosso próprio pecado. É o nosso coração, que é o nosso maior problema todos os dias. E dentre os pecados que combatem com o nosso interior, um deles é a soberba, é a arrogância. Infelizmente, nós temos uma tendência a nos orgulhar até mesmo da nossa humildade. Tem gente que só falta por aquela camiseta assim, eu me orgulho de ser humilde. Né? O orgulho ele tem uma relação direta com as ligações, as intenções do nosso coração. E ele não tem necessariamente a ver com o que temos ou deixamos de ter. O orgulho não tem a ver com posses, com valores financeiros. O orgulho não tem a ver com questões internas, porque o orgulho está ligado a questões dos valores internos do coração, das inclinações da nossa alma. Há crentes que têm a capacidade até de orgulhar da sua piedade, da sua santidade. Falou, eu já li a Bíblia toda esse ano, e você? Ué, foi mais que obrigação ler a Bíblia, né? Eu oro todos os dias, e você? Não fez mais do que obrigação de orar. Eu vou sempre nos cultos. E você? Você não fez mais do que obrigação de ir nos cultos. Mas parece que o nosso coração é tão vaidoso, tão voltado para si mesmo, que até valores que deveriam nos ser corriqueiros. E, na verdade, o apóstolo Paulo diz que se fizéssemos tudo aquilo que deveríamos fazer, tudo, deveríamos ser considerados como servos inúteis. Porque ele não fez mais do que obrigação. Mas até essas coisas tomam o nosso coração. João Calvino, reformador, diz com muita propriedade, com muita sabedoria, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente tende a se apegar a qualquer coisa para nos fazer mais orgulhosos, ou para a gente gostar, tentar se autovalorizar diante das circunstâncias ou das pessoas. Como nós já falamos a semana passada, esses salmos de romagem, que vão do 120 ao 134, eles não foram necessariamente escritos com esse objetivo de maneira inicial. Não foram assim, vamos escrever 15 salmos para a gente cantar enquanto a gente vai para Jerusalém. Não, eles foram escolhidos. Os líderes religiosos ali da época escolheram esses 15 salmos dentre o saltério, dentre os 150 salmos, para que enquanto o povo estivesse na sua peregrinação, o povo fosse cantando esses salmos. Por quê? Porque através da memorização, do cantar, do declamar esses salmos, eles iriam tratando no coração questões que eram da lida diária, questões que mexem comigo e com você. Esses salmos tratam de segurança, já falamos disso, fala de certeza em Deus no meio das perseguições, de como lidar no meio da carestia. Falamos da alegria, até mesmo de chegar a Jerusalém, de estar na casa do Senhor. Esses salmos eles vão tratando de questões que são pertinentes à nossa caminhada. E é por isso que eles foram escolhidos.
para que, pelo menos aquelas 3 vezes em que o povo fazia sua peregrinação, Pentecostes, Páscoa e tabernáculos, eles fossem lembrando, olha como nós temos que lidar com isso, olha como nós temos que cuidar do nosso coração, olha como Deus vê essas coisas, e eles iam doutrinando a sua vida. Também nós, nessa caminhada que nós temos aqui, rumo ao céu, nós lidamos com essas questões diárias, e o orgulho é uma das questões com que nós temos que lidar. Essa 4ª trilogia, ela trata exatamente disso. Esperança, espera e confiança. E para que nós tenhamos confiança com o Senhor, no Senhor, a gente precisa tratar do orgulho que há no nosso coração. Porque o orgulho é contrário à confiança, irmãos. O orgulho está ligado à confiança que nós temos em nós mesmos, dos nossos méritos. Pessoas orgulhosas não são pessoas confiantes. Pessoas orgulhosas não são pessoas humildes, são pessoas cheias de si. Alguns comentaristas, e uma grande parte deles, atribui esse salmo a Davi. E quando nós vamos olhar o contexto em que esse salmo foi escrito, a gente entende um pouco mais, porque eles escolheram esse salmo para colocar ali nos cânticos de peregrinação. Provavelmente, Davi escreveu esse salmo no final da sua vida, um pouco antes da construção do templo do Senhor, construção que foi feita pelo seu filho Absalão. Aqui, quando Davi escreve esse salmo, Davi já é um homem adulto, experimentado, um homem reconciliado com o seu Senhor, um homem que já havia experimentado das dores, das lutas, das batalhas, já havia sido perseguido, tanto por Saul quanto pelo seu próprio filho, já havia enfrentado guerras, já havia expandido o reino, já havia aprendido sabedoria nas situações mais peculiares da vida, já havia caído, já havia pecado, já havia tomado Betseba, já havia matado Urias, já havia sentido o peso da mão de Deus, já havia se arrependido, já havia sido reconciliado com Deus. Davi escreve esse salmo com o coração carregado de sabedoria. Davi escreve esse salmo como uma pessoa que sobreviveu aos fracassos pessoais da vida, mas experimentou da graça infindável do Senhor todos os dias da sua vida. Então, esse Davi que está escrevendo esse texto, ele escreve do alto da sua experiência com Deus, de um homem que havia vivido e andado na presença de Deus. Também os escritores dizem que é provável que, embora Davi tenha escrito esse salmo, ao final da sua vida, esse salmo se remete a uma circunstância particular da vida de Davi, que foi o momento em que ele foi ungido rei de Israel. É interessante quando nós olhamos na história, porque nós percebemos que Davi foi ungido rei sem ser rei. Ou melhor, sem ter se tornado rei logo após a unção. Lembra da cena? O profeta chega na casa do pai de Davi e fala, olha, eu vim aqui para ungir um rei. Chama os seus filhos. E o pai de Davi chamou os filhos lá, os fortes, eram homens de guerra. Lembra que depois eles estavam lá na guerra contra Golias. Tudo bem que não foram lutar, mas eles estavam lá. Então eram homens de guerra, homens fortes, e um a um foi entrando os filhos, e Samuel olhando, falou, mas são esses seus filhos? O próprio pai falou, são esses daqui. Aí o profeta pergunta, mas não tem mais nenhum? Aí o pai de Davi falou, tem, mas assim, esses daqui são os mais fortes, mas é a galera mais top, para rei, olha aqui, isso aqui tá... Tem um menino pequeno, franzino, onde ele está? Está lá no campo, cuidando de ovelhas. Chama o menino lá para mim. E foram chamar Davi. Davi entra na porta de casa. Samuel pega aquele chifre que estava cheio de óleo da unção. Ora ao Senhor. Derrama sobre a cabeça de Davi. E o consagra como o rei de Israel. Talvez eu e você já mudássemos de postura ali mesmo, né? Imagina. Talvez a gente já levantasse, olhasse para os irmãos e falasse, ei, né? Nem lembraram de mim, né? Tá vendo? Talvez naquele momento olhássemos para o pai e falei, então, o senhor já imaginava ser pai de um rei? Agora vai mudar um pouco a chavinha. Não sou eu mais que sou seu filho, é você que é meu pai. Agora vai mudar a referência. Talvez, nesse momento, nós pegássemos todas as nossas coisas, colocássemos na mochila e falássemos, ó, bora, partir o palácio. Vamos lá tomar o trono de Saul. Mas não foi isso que Davi fez.
Davi, depois de toda essa cena, voltou à vida normal. Samuel foi embora, seu pai fechou a porta, os irmãos que tinham que ir para a batalha foram para a batalha, e Davi voltou para o pasto, cuidar das suas ovelhas. Mas a palavra, irmãos, você acha que tem problema com fofoca agora? Naquele tempo já tinha, e nem tinha WhatsApp, nem tinha Facebook, Instagram, o povo olhar lá, foto do Davi sendo ungido, né? Não tinha essas coisas, marcado com as tags, não tinha nada disso. Mas chegou ao ouvido de Saul, lá no palácio, Samuel ungiu o novo rei. Você vai sair daí. Isso tomou o coração de Saul de ira. E alguns dos seus conselheiros falavam para Saul: olha, não quero falar nada não, mas o bom era matar Davi. Você conhece aquele ditado que cobra se mata no ninho? Porque esse Davi vai crescer aí, isso aí vai ficar tenso para o senhor aí. É bom o senhor matar Davi. E Saul intentou matar Davi no seu coração. É possível que tenha sido esse o contexto que Davi remete ao escrever nesse salmo. Porque nesse contexto, mesmo ele já tendo sido ungido rei, ele não rumou para o palácio para tomar sua coroa. Mas ele disse: Senhor, meu coração não é soberbo, meu coração não está nessas coisas. Eu não estou buscando coisas grandes demais para mim. Talvez Davi tivesse apresentado isso como defesa diante de Saul. Falando: Saul, não, eu não estou atrás do reino. Pelo contrário, até porque Davi sabia que onde ninguém pudesse vê-lo, Deus o via. Onde nem seus pais lembraram dele, onde nem seus irmãos lembraram dele, Deus falou: manda buscar Davi. Porque aquele que tudo vê, nos vê no lugar onde nós estamos. Talvez Davi tivesse com o coração pensando nisso. E aqui, irmãos, quando Davi escreve esse salmo, no final da vida, falando de uma circunstância, e eles escolhem depois desse salmo para colocar nos cânticos de romagem, é porque Davi, ele está aqui fazendo um raio-x do seu coração. Não necessariamente do órgão, até porque não tinha isso na época, mas ele estava fazendo um check-up do seu coração. De vez em quando a gente não faz um check-up. Esses dias eu fui fazer um check-up, irmãos. Cheguei lá no cardiologista, ele pediu tudo quanto é exame, fizemos, ele falou: ó, vamos fazer o eletro. Eu deitei lá na maca para fazer o eletro. A moça que veio para fazer o eletro, ela falou: ó, vou falar uma coisa boa para o senhor. Não vamos nem precisar rapar o peito para fazer o eletro, não, vamos pôr esse negocinho aí. Ficou com um monte daqueles negocinhos lá, pá, no corpo inteiro. Eu falei: que bom, né? É horrível que depois fica aqueles negócios rapados, feio demais, né? Eu falei: que bom, estou feliz. Ela já fez rapidinho. Quando ela foi tirar aqueles negocinhos, irmão, ela juntou com toda a força que ela tinha, puxou-se. Não dava para ter rapado. Eu falei: se fizesse o eletro, depois dava alterado. Porque ela puxou cada um daqueles 240 negocinhos que ela colou no corpo, assim, com a força descomunal. De vez em quando a gente tem que passar por um check-up. Davi estava fazendo um check-up do seu coração, mas não era um check-up clínico. Ele estava fazendo um check-up da alma, olhando para dentro de si. E esse check-up nos aponta algumas coisas, assim como apontava para o povo de Israel, a lembrança de como que deve ser o nosso coração diante de Deus da caminhada. E a primeira verdade que Davi nos apresenta aqui é que um coração verdadeiramente cristão deve ser, em primeiro lugar, um coração humilde. Como tem sido o nosso coração? Davi começa o salmo dizendo assim: Senhor, não é orgulhoso meu coração, nem arrogante meu olhar. Ele já havia sido ungido rei. Ele podia, daquele momento, olhar os irmãos de cima para baixo, olhar o pai de cima para baixo. Talvez naquele momento ele podia olhar para aquele irmão que pegou no pé dele. Quem tem irmão sabe disso. A gente quase nunca briga, irmão, né? De vez em quando dá um negocinho assim, mas é raro. Talvez naquele momento ele olhasse para o irmão dele e falasse: então, você imaginou que você estava dando um cascudo num rei? Foi na conversa. Ele fala: não, senhor, meu coração não está nisso. O meu olhar não mudou. Eu sei quem eu sou. Eu continuo sendo Davi. Eu continuo sendo o servo do Senhor, que é fiel ao Senhor, cuidando das ovelhas do seu pai.
Eu continuo com o meu coração no mesmo lugar, grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem dado, porque eu não sou os meus títulos, eu não sou as coisas que dizem sobre mim, mas eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Não tenho orgulho no meu coração com respeito a isso, Senhor. Irmãos, e isso nós precisamos tratar no nosso coração. A palavra de Deus nos diz por intermédio de Salomão, filho de Davi, diga-se de passagem, eu falei que foi Absalão que construiu o templo, foi Salomão. Absalão é o filho dele. E eu falei de manhã de novo, tá? Agora que estou lembrando aqui, falei de manhã de novo. Então o Absalão não estava nem no projeto ainda, era o Salomão. Salomão em Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E Davi mostra aqui 3 provas para que veja o seu coração se ele de fato está humilde. Primeiro, Davi traz a prova da altivez. Ele fala: o meu coração não é orgulhoso nem arrogante, meu olhar. Eu não estou olhando a circunstância de cima para baixo. Para mim, não importa a marca da roupa que eu visto, o carro que eu ando, o bairro que eu moro, não importa a minha conta bancária, porque não é isso que faz o que eu sou. Não importa os títulos que eu tenho pendurado na minha parede, o lugar que eu trabalho, não importa se a sociedade me revista de status quo por qualquer coisa, porque eu continuo sendo aquilo que eu sou. Isso não me engana, isso não me ilude. O fato do Senhor ter me ungido pelas mãos de Samuel não me ilude. Eu continuo sendo Davi e eu continuo dependendo do Senhor. Eu não posso olhar ninguém de cima para baixo. E a gente precisa aprender isso, irmãos. Às vezes a gente se reveste de uma espiritualidade orgulhosa. E a gente olha para aquele crente que nós julgamos mais fraco. Talvez com altivez. Tipo assim, tal, né? Você ouviu que o pastor pregou domingo passado? Não, eu não vi então. Eu estava lá, você não estava. É importante que você venha? É importante, irmãos. Mas eu vou dizer um negócio para você. Se o seu coração estiver assim, não valeu nada. Quando você olha na parábola do filho pródigo, você vê 2 rapazes lá. O pai e 2 rapazes. Nós consideramos que se perdeu o filho que saiu de casa. Não é assim que a gente considera? Mas tinham 2 filhos perdidos. Um que foi para longe e o outro que estava perdido debaixo da barba do pai. Que era arrogante, que tinha ódio no coração contra o seu irmão, que não aceitava a restauração, que quando seu irmão voltou, em vez dele ficar feliz, quando mandou matar o novilho cevado, ele falou: pai, que bom, vamos lá matar o novilho cevado. Ele se encheu de raiva. Às vezes a gente é assim. Irmão se afasta da igreja, quando volta para a igreja, você olha para o irmão assim na porta da igreja: o que você está fazendo aqui? Meu Deus! Altivez no olhar. Altivez no olhar é fruto de nós imaginarmos de que somos mais do que de fato somos. Altivez no olhar é fruto de uma percepção errada, adoecida, de que Deus nos considera mais do que outros filhos. Davi fala: ó, meu coração não é assim. O segundo teste que Davi passa para o coração é da satisfação. Aqui é muito interessante, porque a gente precisa fazer esses testes de vez em quando na nossa alma. Davi fala: eu não estou à procura de grandes coisas. E às vezes, irmão, nós nos perdemos atrás de grandes coisas. A gente se perde atrás de um salário melhor, de um trabalho melhor, de uma vida melhor. E a gente esquece que a vida melhor é o que nós cantamos aqui, é Jesus. Para nós Ele é da vida o que tem de melhor. E às vezes você não vem num culto por causa de emprego, você não vem num culto por causa de uma hora extra, você não vai trabalhar, você troca tudo na igreja para ganhar um pouco mais de dinheiro. Deixa eu falar um negócio para você. Tem coisa que custa muito mais do que vale. Tem coisa que custa muito mais do que vale. A nossa vida cristã foi nos dado de graça. Não é porque ela não vale a nada. É porque tem um preço que nós jamais conseguiríamos pagar. É por isso que o Senhor deu de graça. Quando a gente ouve falar assim: não, é graça, cantamos aqui: é graça, Senhor, o seu eterno favor. Sabe por que é graça? Porque jamais conseguiríamos comprar. Então o Senhor falou: se eu não der para vocês, vocês nunca vão acessar isso. Satisfação é entender que tudo aquilo que Deus nos tem dado já é mais do que o bastante. Aprendi com o Sr. Lorival.
Sempre que eu cumprimento o presbítero Lorival, você que cumprimenta o presbítero Lorival sabe disso. Como o senhor está, senhor Lorival? Pastor, estou melhor do que eu mereço. Irmãos, a primeira vez que o senhor Lorival falou isso para mim, meu coração falou, Senhor, não é só ele, não, todos nós estamos melhor do que nós merecemos, nós temos mais do que precisamos, Deus tem sido gracioso conosco, e isso deve gerar um coração satisfeito. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O terceiro teste que Davi faz no seu coração é da ganância arrogante, de querer sempre mais das coisas. Ele diz, olha, eu não ando atrás de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tem muitas vezes, irmãos, que a gente quer abraçar o mundo com os nossos bracinhos pequenos. A gente quer coisas maravilhosas. A gente quer, não, pastor, eu preciso de algo mais. Eu preciso que as pessoas me reconheçam. Às vezes a gente ouve isso do púlpito. Que marcas você vai deixar para o mundo? Além do seu pecado? Pouca coisa. Perguntaram certa feita para Rockefeller, que era o homem mais rico dos Estados Unidos à época e provavelmente o mais rico do mundo. Um homem riquíssimo. Perguntaram a ele, quanto uma pessoa precisa para ser feliz, para estar satisfeita? E a resposta dele foi assustadora. Porque ele disse assim, um pouco mais. Irmãos, que vida miserável estava vivendo esse homem rico. Não tinha satisfação. E eu vou dizer para você, se o seu coração é desse, que precisa sempre de um pouco mais, você vai viver correndo atrás do vento, você vai viver como se tivesse um turbilhão na sua alma, porque um pouco mais é sempre inalcançável. Sempre vai ter alguém que usa uma marca de roupa melhor que a sua. Sempre vai ter alguém que tem um carro melhor que o seu, mora num bairro melhor que o seu, tem uma casa melhor que a sua, que a TV todas as polegadas dele é maior que a tua. Sempre tem. Se a sua vida está fundamentada nisso, quão triste é a sua vida. É um buraco sem fundo. É um buraco negro da alma. Os puritanos do século 17 e 18 diziam que todo bom cristão deveria ansiar viver uma vida simples, pregar o evangelho de Cristo, morrer e ser esquecido. Porque a glória não é nossa, a glória é do Salvador. Davi inicia o salmo falando da soberba, tanto do coração quanto da postura, dos anseios. Aqui ele inicia falando que o seu coração não é soberbo, ou seja, o seu coração não era excessivamente arrogante, o seu coração não era excessivamente orgulhoso, o seu coração não olhava para dentro de si e considerava-se melhor do que ninguém pelo lugar que ele estava ou pelo status que ele havia alcançado. Davi não era desse tipo de pessoa que se considerava mais digno de receber as bênçãos do que os outros. Às vezes a gente é assim. O irmão compartilha uma bênção com você, você fica lá assim, ah, Deus, por que o Senhor abençoou ele, não abençoou eu? Estou aqui ralando, Senhor. Vou no culto, dou o dízimo, como é que o Senhor abençoou o outro lá? Tem alguma coisa errada. Por que o Senhor faz isso? O nome disso é orgulho, viu, irmãos? O nome disso é arrogância. Quando você ora assim para Deus, você tinha que ter medo, apavoramento. É que Deus é bom demais. Porque sabe o que você está dizendo para Deus quando você disse isso? Você fala, Senhor, o Senhor não sabe derramar bênção aí não. Nós vamos precisar mexer no departamento das bênçãos aí do céu, porque está mal administrado esse negócio aí, velho. Como é que o Senhor derrama a bênção sobre aquela pessoa lá? Quer ver se é algum inimigo particular nosso, né? Ah, o negócio fica feio. Ele falou mal de mim, Senhor. Já falei para você, né? As pessoas falam mal de você porque te conhecem pouco. Se elas nos conhecessem mesmo, elas tinham coisa muito pior para dizer. Quem nos conhece mesmo que é o Senhor. Ele sabe de coisas inconfessáveis. E nos ama, mesmo assim. Davi não era desse tipo de pessoa que arrogava para se ter mais abençoado que os outros. Ele não ansiava reconhecimento público de quem ele era. Antes ele apresenta-se diante de Deus como um servo humilde que depende da graça. Senhor, fui ungido rei, mas eu continuo Davi, tá? Meu coração não tomou isso. Eu não estou buscando essas coisas para mim. O servo do Senhor também fala sobre a soberba dos olhos. Davi não olhava a situação de cima para baixo, antes se portava de acordo com cada situação.
A humildade tomara a sua vida por completo, levando ao reconhecimento de que ele era totalmente dependente de Deus. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Independente daquilo que tenhamos, a nossa vida continua sempre no mesmo lugar. Já falei isso para você sobre coronavírus, que a gente às vezes fica muito temorizado. Onde está a nossa vida? A nossa vida está sempre no mesmo lugar, nas mãos de Deus. Ele tem os nossos dias. Não importa qual segurança que nós tenhamos, não importa o status que nós alcancemos, nós devemos nos lembrar que somos quem Deus nos fez ser. Davi só se tornou rei porque Deus encontrou ele lá no pasto. Não tinha um cadastramento, ninguém foi fazer assim, ó, concurso para ser rei de Israel. Vem aqui, manda o currículo. Fez isso. Deus encontrou Davi onde ninguém podia vê-lo. Os soberbos têm coração arrogante, têm olhar altivo, têm anseios mirabolantes e têm um destino de fracasso certo. Assim nós vemos o servo do Senhor falando de um contentamento interno, que apacentou e acalmou a sua alma. Veja bem, a bênção que Davi recebeu de ser ungido rei não gerou desassossego interno, gerou paz. Talvez a gente, ou melhor, talvez não, nós deveríamos ser assim. O Senhor nos abençoou com qualquer coisa, fique em paz, Ele te viu, Ele sabe onde você está. Lembro de um amigo de seminário, pastor, hoje ele é pastor, o pastor Abinadab, o nome dele. Quando nós orávamos ou falávamos de alguma bênção, Abinadab fala assim, manda Senhor, o Senhor sabe o endereço. Deus sabe o nosso endereço. Ele sabe onde a gente mora, Ele sabe onde a gente está. É isso, irmãos, entender que Deus cuida de nós, que Ele nos abençoe onde nós estamos. É isso que nos ajuda a lidar com as frustrações da vida. Porque nós sabemos que a gente tem muito mais do que a gente merece. Davi mostra aqui que ele está negando um coração rancoroso e soberbo, porque ele confia em Deus. A humildade é o contrário da arrogância. A humildade é o contrário da independência. Crentes independentes não existem. Nota aí. Crente independente não existe. Se ele for independente, ele não é crente. Estou falando da IPI não, irmãos. Ô pastor, nossa igreja irmã aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Quando você diz que você é cristão, você já está fazendo uma declaração de dependência de Deus. Um coração humilde é um coração que reconhece ser dependente completamente do Senhor. Nós precisamos manter o coração humilde todos os dias. Será que a gente tem feito isso? Será que talvez a gente não tenha se perdido na caminhada da vida, irmãos? A gente não tem trocado as coisas do Senhor por coisas que só têm valor aqui na terra e que vão ficar para trás. Será que nós não temos trocado uma vida de dependência de Deus por uma vida de reclamação? Por uma vida de desassossego? O presbítero Rinaldo falou hoje na aula da escola dominical, e a gente está estudando lição 3. Você pega a sua revista de escola bíblica aí e você vai ver a regra do 6 por 1. 6 dias vai trabalhar e um dia você vai descansar. Por quê? Você precisa aprender a depender de Deus. O descanso, ele é teológico, ele é didático, ele é escatológico. Porque o descanso nos remete à esperança que temos de que um dia moraremos no céu. Crente que não descansa aqui não vai ter prazer de descansar com o Senhor na eternidade, não, viu? Não se engane, não. Não se engane, não. Pastor, eu vou sim. Vai, não. Você não tem prazer aqui? Quer saber de igreja aqui? Vai querer saber de eternidade no céu? Não aguenta um cultinho de 2 horas, vai aguentar uma eternidade de louvor e adoração? Você vai decorar todos os hinos celestes, irmão. E vai ter a vida inteira, literalmente, para isso aí. Para glorificar o Senhor. A gente precisa pensar. Será que aquilo que nós chamamos de esforço, na verdade não é falta de confiança nas mãos poderosas de Deus? Davi dizia, ó, meu coração não é soberbo. Eu não estou em busca de grandes coisas. Porque o Senhor me viu, onde ninguém me veria. Eu estou descansado no Senhor. Humildade. Como deve ser o coração do cristão? Humilde. Segundo lugar, como deve ser o coração do cristão? Davi nos mostra aqui também. O coração do cristão deve ser um coração satisfeito. Você está satisfeito com aquilo que você tem, com as coisas que você tem? Você é daquele que sempre está orando por mais. Se você for fazer uma análise da sua lista de oração, aqui ela aparece mais.
a um cântico de gratidão ou a lista de supermercado? Preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, quero isso, manda aquilo, vem aquele outro. A sua lista de oração parece mais com o quê? Davi diz o seguinte: o coração não era soberbo, não procurava coisas grandes para si. Versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Uma vez, mantendo a inclinação da vida, o coração livre da soberba, Davi agora passa a tratar da sua alma, dos seus sentimentos para com as circunstâncias, das suas emoções. Ele mostra a necessidade de termos um sossego interior na presença de Deus. E perceba que, quando nós olhamos para essa frase, a maneira como Davi a construiu, ele dizendo o seguinte: olha, o meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo, mas a minha alma, a bichinha, é terrível. Porque muitas vezes no meu coração, ou melhor, na minha alma, nos meus desejos interiores, eu começava a olhar para essas coisas. E ele diz: eu fiz a minha alma calar. Ela quis se levantar e eu a coloquei no lugar dela. Davi escreve isso no Salmo 42, lembram disso? Versículo 5, versículo 11, depois ele repete no Salmo 46, porque está abatida a minha alma, por que você se desassossega diante de mim? Dentro de mim, espera em Deus. Davi levava a sua alma cativa ao conhecimento do cuidado de Deus. Eu fiz a minha alma calar. Eu doutrinei-a nas Escrituras. Encontramos aqui a oração de um homem maduro. Lembra que eu falei? Davi escreveu no final da vida. De um homem experimentado pelas vicissitudes da vida. De um servo do Senhor que já sabia lidar com as suas vontades e com as suas expectativas. E Davi nos diz como ele fez a sua alma calar, e ele usa uma figura que é maravilhosa e que nos é bastante corriqueira, nos é bastante comum, por assim dizer, que é a figura de uma criança desmamada. Olha o que ele diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Essa figura de linguagem pode remeter a dois contextos diferentes. O primeiro desses contextos, talvez as mamães, talvez não, com certeza as mamães vão saber mais dele do que nós, papais, que é o contexto daquela criança, bebê, que não sabe falar, a não ser que a sua criança nasceu diferente, mas geralmente quando ela nasce, ela não levanta a mão só, mamãe, deu a hora. Quando você faz aquela consulta no médico, ele fala, ó, de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, seu filho não pega o celular. Eu falei, deixa eu pôr para despertar aqui. 3 horas, só não vai dormir não. Pelo menos os primeiros dias, só pode preparar aí que o negócio é tenso. E geralmente também ela não faz assim, cutuca a mamãe dormir. Mamãe, quero mamar. Faz isso? Ela abre o bocão, ela chora. Chora. Depois de uma semana que a mãe já ouviu o choro do bebê, ela já sabe até qual é o choro. O pai não entende, mas às vezes, eu lembro lá em casa que as meninas quando choravam, Patrícia falou, esse choro é de fome. Eu falei, mas qual que é a diferença desse choro para o outro choro? Os dois são iguais, não tem diferença nenhuma. Ela falou, não, tem diferença sim, esse é o de choro, esse é o de fome. Às vezes quando chorava de um outro jeito, que para mim era exatamente igual, falou, ela está com alguma dorzinha. Eu falei, mas que dor? O choro é choro, tem nada diferente. Não, mas a mãe sabia. A ideia, quando Davi usa essa figura de uma criança desmamada, é no sentido de uma criança que começou a chorar porque precisava da sua alimentação, e que quando ela é levada para sua mãe, e a sua mãe lhe oferece do seu seio, do seu corpo, e ela pega aquele seio, e ela mama, depois ela se entrega, ela diz, estou saciada, ela para de chorar. Já notaram algumas mamães, por exemplo, é o meu aqui? Virar aquele de lado aqui. Já notaram algumas mamães, por exemplo, que talvez no momento de desespero, você fala, entrega para o pai, quando você põe no colo do pai, grita 2 vezes mais. Aí é o choro da fome e da raiva misturado. Ele fala, por que eu estou no colo errado? Vocês erraram. O colo é outro. E aí o pai vai chegando perto da mãe. Às vezes a mãe está se preparando para a amamentação. E quando a criança vai chegando perto da mãe, o cheiro da mãe já começa a acalmá-la, e ela vai chegando perto do seio, e ela pega o seio, e ela dorme. Ela descansa. Como uma criança que chegou-se para sua mãe, e a sua mãe se ofereceu de si, e a sua mãe a abraçou,
e trouxe para perto do seu peito e a alimentou. E ela sorveu da sua mãe aquele líquido que lhe dava vida, que lhe dava sustento, que pela graça maravilhosa do Criador eterno tem todos os nutrientes necessários para que aquela criança viva sem precisar de mais nada. Ela não precisa beber água, ela não precisa comer uma comida, ela não precisa de mais nada. E depois dele amamentar-se, ele solta e descansa. Assim é a minha alma, porque eu vou para o Senhor, e do Senhor eu recebo absolutamente tudo que eu necessito, e eu sorvo da vida que o Senhor me dá, e essa vida me enche de paz, e eu descanso nos seus braços. Essa é uma possível interpretação para essa figura de linguagem que Davi está usando aqui, dessa criança que chora por fome e é levada à mãe e é saciada. Porém, há uma segunda possibilidade, não menos linda do que essa, mas que remete a uma criança de mais ou menos uns 4 ou 5 anos, que já havia passado por esses estágios, já havia sido amamentada, já havia sido cuidada pela sua mãe. E agora, depois de ter passado por essa fase, ela continua com o coração confiante. E quando ela tem as suas necessidades, ela corre para a mãe, porque ela aprendeu que a sua mãe estava disposta a entregar a vida por ela. Seja em qual desses contextos nós possamos aplicar essa verdade à nossa vida, ela é maravilhosa per si. Porque ou nós aprendemos a estarmos satisfeitos em Deus por aquilo que Ele é, pelo poder que Ele tem de nos suprir, ou nós estamos satisfeitos em Deus pela segurança que Ele nos dá, de saber que todas as vezes que nós vamos a Ele, Ele nos supre as nossas necessidades. Em qualquer uma dessas interpretações, nós vemos que Davi mostra uma satisfação plena para com o Senhor. O Senhor é aquele que me dá a vida. O Senhor é aquele que me sustenta a vida. O Senhor é aquele que tem tudo aquilo que eu preciso para viver. O Senhor é tudo o que eu preciso para viver. Charles Spurgeon, em seu comentário sobre os Salmos, ele sugere aqui um crescimento espiritual, um amadurecimento. Ele sugere que aqui, Davi mostra que deixou de lado necessidades infantis. E agora ele está seguro em Deus, porque ele sabe quem Deus é. Irmãos, nós deveríamos entender a nossa satisfação como amadurecimento. Talvez se nós parássemos para pensar, quantas vezes a gente faz manha, faz birra com Deus, porque Deus não nos deu o que nós pedimos, esquecemos de ver o como Deus nos tem sustentado na vida, até o momento que nós estamos aqui. Davi não ficou ressentido e amargurado por causa das acusações de Saul contra ele. Davi não ficou ressentido e amargurado porque o pai apresentou todos os filhos e sequer citou o nome dele. E se não é o profeta, mandar chamar. E veja bem, o profeta mandou chamar porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Que ele falou, não pode, você não tem mais nenhum filho. O Senhor me mandou aqui para ungir o rei. Eu olhei esse pessoal todo que entrou aqui, são bonitos, altos, fortes, mas o Senhor não falou comigo. Será que o Senhor errou? Não. O Senhor não tem mais nenhum filho? Eu tenho, vou mandar buscar. É esse rapaz. Davi não ficou ressentido por conta disso. Davi não ficou ressentido pela perseguição. Mas Davi aqui faz uso da oração para mostrar para a sua alma, Deus cuidou de você. Deus te viu onde ninguém mais te viu. Em oração, Davi recusou réplicas, tréplicas, discutir com irmãos, famílias, opositores. Ele preferiu entregar tudo nas mãos de Deus e viver de forma serena. Satisfação. Lembra da canção? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Se temos Deus, temos tudo.
Se entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, estamos bem cuidados. A satisfação gera sossego na alma. A satisfação em Deus é o ato de reconhecer que Deus já nos tem dado tudo que nos é necessário para a vida. Mais do que isso, Deus é tudo que nós precisamos para viver. Como deve ser o coração de um cristão? Humilde, satisfeito e, por fim, confiante. O coração de um cristão deve ser um coração confiante. Davi termina esse salmo fazendo um apelo. Perceba que no começo ele está falando de si. Davi escreve sobre as circunstâncias da sua vida. E ao final do salmo, ele volta-se ao povo de Deus. Diga-se de passagem, um dos motivos também que esse salmo foi inserido ali nos salmos de romagem. Diga-se de passagem, mas há mais uma questão que mostra que Davi escreve esse salmo numa idade de maturidade. É como se Davi estivesse dizendo: irmãos, eu experimentei de Deus algo maravilhoso, fui perseguido, mas o Senhor me sustentou, minha alma tentou desassossegar, e eu falei para ela: espere em Deus, descansa no Senhor, porque Ele que cuida de você. E agora Davi volta para o povo e fala: então, irmãos, esperem vocês também no Senhor. Assim como Ele cuidou de mim, Ele cuida de vocês. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Por fim, Davi mostra a todo o povo que o segredo do descanso e da satisfação é a confiança em Deus. Você tem confiado que Deus cuida de você? Você tem confiado em Deus? Quando Davi diz assim, espera no Senhor, esse esperar em Deus é o mesmo que saber que Deus é o nosso provedor de tudo. Quando Davi diz espera, ele não está trazendo para nós uma ideia de pensamento positivo, tipo, ó, vamos lá, fazer força aí, vamos pensar que vai dar certo, hein? Vai lá. Ó, pensa aí que Deus vai fazer, que numa hora dessa Ele faz. Não é isso. Essa espera proposta por Davi é a certeza plena, clara, de que tudo aquilo que Deus diz irá se cumprir e que nós só estamos aguardando o tempo de vivenciar aquilo que o Senhor diz. A salvação já é nossa. A graça já nos atingiu. Já vamos morar no céu, isso é garantido. Isso não depende de nós. Quando nós falamos que aguardamos o céu, não é que a gente fique imaginando, será que vai ter, será que não vai ter? Não. É que virá, de fato virá. Aqui é uma declaração que vai além da confiança externa, mas é algo que vem de dentro para fora. É mais do que saber que Deus pode cuidar de nós, é saber quais os motivos que Ele tem para cuidar de nós. Ele faz isso porque Ele nos ama, porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Ele faz isso porque Ele é glorificado em cuidar e salvar pessoas como eu e você. Você imaginou isso, irmãos? E quando fala de Deus ser glorificado ou de aumentar a glória de Deus, não significa que a glória de Deus está numa escala e ela vai crescendo conforme o povo vai sendo salvo. Não. Significa que essa glória vai sendo expandida por conta do testemunho e mais pessoas vão vendo. Olha, Deus salvou essa pessoa, Deus salvou você, Deus tem poder para fazer isso, sim. Deus tem poder de transformar a minha vida e tem poder de fazer muito mais, porque Ele é Deus. Espera nele. Deus tem o poder de transformar o mal em bem, a adversidade em alegria. Eu lembro, irmãos, que uma das grandes dores da minha vida foi quando eu perdi meu pai. Por quê? Porque eu tinha muita esperança de que meu pai se convertesse e se tornasse diácono da igreja. Não sei por que eu tinha isso. Meu pai ia ser um diácono da igreja. Só que eu conheço meu pai. Ele ia dar um trabalho terrível, pastor. Eu conheço a fera. E naquele momento onde a situação se tornou irreversível, meu coração se entristeceu. Mas eu comecei a contemplar algumas coisas que talvez eu jamais contemplaria. Porque naquele momento, meu pai que já havia feito discipulado e discipulado. Meu pai estava num ponto de discipulado que a pessoa que ia dar discipulado para ele, ele corrigia. Ele falou, mas não foi isso que o outro professor me disse. Está falando um negócio diferente aí. Quem que está certo? Esse ou o outro? De tanto discipulado que ele já tinha feito. Mas pergunta se tinha convertido. Tinha nada. Coraçãozinho duro de pedra. 2 dias antes dele ser internado
5 dias antes dele morrer. Meu pai me chamou em casa, e eu fui lá. Ele falou, filho, detalhe, uma semana antes, eu já sabia que ele iria morrer. O médico já havia me chamado, já falou, Alessandro, estamos aí nos 49 do segundo tempo, tá? Então o juiz pode acabar o jogo a qualquer hora. Ele falou, seu pai tem de agora a 15 dias de vida. Ele falou, mas entenda, não estou dizendo que seu pai tem 15 dias de vida. Doutor Jadão, em Londrina, um excelente médico, muito amoroso. Eu lembro que uma vez quase que eu chorei com ele dentro do consultório dele. O senhor já, idoso, doutor Jadão falou para mim, Alessandro, eu não tenho nenhum paciente que está comigo há 30 anos, 40 anos. Tem gente que eu fiz amizade profunda que eu não tenho mais eles. Que ele se me bateu meio atravessado, já estava em maus dias. E o doutor Jadão falou, ele tem de hoje a 15 dias. Mas entenda, é de hoje a 15 dias. Pode ser que você pegue seu pai, põe no carro e ele venha morrer no carro. Eu pedi, doutor, tem algum sinal que eu possa identificar de como isso vai acontecer? Ele falou, a parte aqui da garganta do teu pai está cheia de coágulos, muitos coágulos. Então, provavelmente algum deles vai soltar e vai acontecer assim, 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 assim. Então, quando você vir esses primeiros sinais, você corre, que já sabe que é. Você vai precisar de tratamentos paliativos, só para evitar muito sofrimento. Obrigado, doutor. Fui para casa, não podia falar com a minha mãe estava mal nesse período. Fiquei com aquilo no coração, compartilhei com a Patrícia, chorei bastante, sozinho. E uma semana antes eu cheguei para meu pai, falei, então, pai, aceitar Jesus, rei, né, já fez discipulado. Eu já até falei isso para a igreja uma vez. Uma não, já falei umas 5 vezes. Meu pai olhou para mim e falou assim, filho, agora não, eu tenho tempo ainda. Ah, irmãos, eu sabia que o que ele não tinha era tempo. Se tem uma coisa que aquele homem não tinha, era tempo. E aquilo me derrubou. Falei para vocês que eu cheguei a questionar, saí do seminário. Falei para vocês que um pastor, eu cheguei todo triste, cabisbaixo, pastor Vander de Lara Proença. Já trouxe ele para pregar aqui. Falei para ele, pastor, estou pensando em desistir. Acho que eu não vou caminhar, não. Esperando que o pastor fosse me abraçar. Vem cá, vamos orar com você. O pastor olhou para mim e falou, é bom que desista mesmo, porque homem sem fé assim a gente não precisa, não. Falei, como assim? Cadê aquela parte que você me abraça, me dá um beijo, assim, que você ora por mim? Cadê esse? Não faltou esse dia? Falou, não, rapaz, você vai ser um homem de Deus, a Bíblia diz que a promessa é para você e para sua casa. Se você não tem capacidade de crer nisso, vai pregar o quê para a igreja? Vai embora, vai para a sala, daqui a pouco estou indo para a aula. Obrigado. E quem conhece o pastor Wander sabe que ele não é muito assim, não. Ele é mais amoroso de ouvir assim. Comigo não foi, naquele dia. Porque eu precisava ouvir isso. E fui para casa e passei aquela semana terrível. Até que na sexta-feira, tia da Patrícia teve um sonho de que eu estava conversando com meu pai. Presbiteriano, viu, gente? Sonho presbiteriano. O senhor dá sonho para nós também, benção. Pouquinho, mas dá. Aí, ela falou, eu sonhei que estava dormindo com seu pai. Eu olhei para a Patrícia e falei, é hoje, vou lá dormir com meu pai. Cheguei lá, meu pai falou, filho, é hora de eu entreguei meu coração para o Senhor. Eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu pulava, se eu já orava, se eu deixava de orar, se eu mesmo batizava ele ali sendo seminarista, depois fosse caçado no presbitério. Eu não sabia o que fazer, irmãos. Liguei para o pastor. Isso já era sábado de manhã. Eu falei, pastor, preciso batizar meu pai. Quando? Domingo, agora. O homem converteu aqui, nós não temos tempo não. Bora, vir, Alessandro, está marcado aqui, já vou preparar tudo para o batismo do pai. Eu falei, pai, pode ser domingo? Domingo, filho. Benção. E aquela noite eu passei lá com ele. 8 horas da manhã no domingo. Os sinais apareceram. E ele começou a fazer exatamente aquilo que o médico havia me descrevido. E nós ligamos para a ambulância catou, levou para o hospital. E na terça, nós estávamos enterrando ele. Mas havia uma diferença grande. Uma diferença gigantesca. Porque naquela morte, já não era mais a morte de um cara que vivia no boteco com os amigos. Era a morte de um crente. Ele entregou a vida para Jesus. Tudo bem que foi na sexta, para o sábado de manhã. Estava entregue.
E na terça-feira teve um culto de louvor a Deus pela vida dele. E a igreja cantando: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o lindo céu, com Cristo eu vou morar, no lindo céu. E na minha cabeça vinha aquele trabalhador que foi chamado no finalzinho da tarde e recebeu a mesma paga. Mas foi além, porque nesse culto, os amigos da cachaça do pai estavam tudo lá. Que monte assim, sabe? Quem passava na frente da igreja falava assim: rapaz do céu, acho que montaram um boteco aqui na igreja, porque a galera estava lá. E acabou o culto, eu fui para fora. E todos eles me conheciam desde pequeno, gente que a gente conhece, gente que a gente amava, irmãos. Tá? Às vezes a gente tem um olhar assim para as pessoas que às vezes estão no bar, alguma coisa, como se eles não fossem. É gente que a gente amava, que tem família. Eu amava cada um daqueles amigos do meu pai, brincava com eles, como amigos mesmo. E alguns bateram nas minhas costas e falaram: ô capelário. Lá era tudo capelário. Eu capelário, meu irmão capelário, pai capelário, tio capelário. Então, para você saber de qual capelário que ele estava falando, você tinha que ficar prestando atenção no contexto. Porque ele falou: ô capelário. O capelário morreu crente, né? Morreu crente. Eu preciso pensar na minha vida. E eu tive notícia de que pelo menos 3 amigos do meu pai que estiveram naquele velório morreram crentes. Mais do que isso. Eu, triste com a morte do meu pai. Mas tinha ficado alguém para trás, que era minha mãe. E o coração era tão duro quanto o do pai. E passaram alguns meses e chegou meu aniversário. Meu pai morreu dia 13 de junho. Dia 11 de setembro, meu aniversário. Minha mãe estava numa crise, irmãos, que não quero nem descrever para vocês aqui. Talvez no pior momento da alma de alguém. E eu passei em casa e peguei minha mãe. Essa que vocês vêem sentada aqui no banco. E catei ela, fomos no cemitério. Porque eu também não estava em paz. Eu sentei naquele túmulo e chorei. Como eu nunca chorei na minha vida. Mas chorei muito. Muito. E minha mãe chorava também. E ela falava os negócios, eu chorava mais. Eu já não sabia se eu estava chorando de saudade, por causa do pai, por causa da mãe, misturou tudo. E voltamos para casa. E naquele final de semana havia uma programação da igreja. E as irmãs da SAF iam levar as mulheres para a programação. E eu pedi: leva minha mãe? Levo. Em Apucarana, Niraci pregando. Quem conhece a Niraci sabe que o negócio é osso. Você manda a Niraci, veste umas luvinhas de boxe assim. Bora. As pessoas levaram minha mãe. 3 horas o sermão da Niraci. Então não reclamo do meu não, viu? Chama a Niraci para pregar aqui. Nira é uma bênção. Qualquer dia eu trazer para falar para as mulheres aqui, irmãos. Mulher de Deus. Algumas irmãs da SAF com quem eu tinha falado, falei: ih, rapaz, foi tenso lá, hein? Foi duro. Eu falei: ah, Senhor. E eu olhei para minha mãe. Liguei: mãe, como é que foi? Foi tudo para mim. Deus falou comigo o tempo todo. E a primeira pessoa que eu batizei no meu ministério pastoral foi a minha mãe. Eu não entendia porque meu pai tinha morrido. Mas Deus alcançou o coração dele, alcançou o coração de vários amigos que jamais pisariam numa igreja, alcançou o coração da minha mãe e ainda me deu o privilégio de batizá-la. Deus não se esquece de nós. Quando Davi diz: espera no Senhor, é porque os planos e propósitos de Deus são perfeitos, ainda que nós não entendamos. Nós podemos lembrar de toda a palavra do Senhor. Salmo 20, versículo 7, Davi diz: olha, uns confiam nos carros, outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Porque Ele tem o controle da história nas mãos, porque a gente não enxerga um palmo além do nosso nariz, e Deus sabe da eternidade. Você entende disso? Com respeito a essa confiança, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, também aquece os nossos corações. Hebreus 10, 23 fala assim: irmão, guarda firme a esperança, guarda firme, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel. Vai cumprir. Não importa o tempo que passar. Depositar a confiança em Deus é reconhecer que o mesmo Deus que nos criou, que nos chamou à salvação, nos sustenta a vida até o fim. Todos os dias estão contados, determinados, com um propósito eterno definido neles, que a gente pode não entender no primeiro momento, mas o Senhor irá cumprir. Nós somos chamados, irmãos, a ter um coração completamente transformado em Cristo Jesus. A salvação não apenas nos coloca no céu, mas ela traz o céu para morar dentro de nós e nos gera paz. Fomos feitos novas criaturas, com uma nova inclinação, com novos objetivos, com um novo coração. Então que a gente possa pedir para que o Senhor olhe para dentro de nós, nos avalie e nos dê um coração de acordo com as Escrituras. Como deve ser o coração de um cristão? Deve ser humilde, sem arrogância, irmãos, sem altivez, sem olhar ninguém de cima para baixo, sem achar que a gente é melhor do que os outros, sem projetos mirabolantes, sem propósitos mirabolantes. Como deve ser? Deve ser satisfeito. Irmão, para de correr atrás do vento. Deixa eu falar um negócio para você. Se você tem corrido atrás do vento, para. Você não vai conseguir nada com as suas mãos que Deus não possa dar para você com os seus joelhos dobrados no chão. Nada. Nada. Terceiro, como deve ser? Confiante. Aguardando sempre no Senhor, esperando a sua vinda e o seu auxílio. Que o Senhor nos ajude a confiar nele, saber que os planos e propósitos dele são perfeitos, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você.